O Fortaleza é um frustrante empate. E por mais que seja meio contraditório, com esse empate, o Fortaleza volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Mas estava vencendo até os acréscimos. Falta boba do Wellington Paulista, um cara experiente. E aí o Benítez cobrou à la Rogério Ceni nos bons tempos e fez o gol de empate do São Paulo. Um resultado que fica meio com um gostinho amargo. Inclusive o próprio técnico Vojvoda falou sobre isso. G4. O mais importante é isso. O Fortaleza voltou ao G4. Mas saiu com uma dose de frustração do jogo, né? Por causa do Benítez. Que falta foi essa, rapaz? Bateu bem demais. Empatou um jogo de muita emoção no segundo tempo. Antes da bola rolar, Rogério Ceni foi aplaudido pela maioria, mas ouviu uns xingamentos também. Recebeu os cumprimentos de quase todos os ex-comandados. A rodada começou muito boa para o Fortaleza. O Corinthians perdeu, o Red Bull Bragantino perdeu. Era fazer o dever de casa aqui no Castelão e voltar para o G4. Não foi o melhor dever de casa, mas foi o suficiente. Demorou para engrenar no jogo. A primeira finalização do Fortaleza foi só aos 27 minutos. De Pietri bateu fraquinho, de longe, para fora. O São Paulo chegou uma ou outra vez, mas foi um primeiro tempo fraco, jogo arrastado. Bem diferente do segundo, que logo no começo teve essa pancada aí do Reinaldo. Que susto, hein? O Fortaleza respondeu no ataque seguinte. Ronald recebeu em ótima condição, mas mandou para fora. Aos 13 minutos, De Pietri fez ótima jogada e serviu o Robson. Fortaleza 1-0. Creo que los primeros 15 minutos del segundo tiempo fue la mejor producción de Chimi en esta partida. O São Paulo foi para cima para tentar o empate. Conseguiu. Vitor Bueno mandou pro gol. Mas o VAR pegou impedimento no começo da jogada e gol anulado. Mas aí veio a cobrança de falta do Benítez, que eu vou te contar, hein? Que golaço! Já aos 47 minutos do segundo tempo. Sabor amargo que nos deja este empate, porque faltaba muy poco para finalizar el juego. Una falta bien ejecutada por Benítez o consigue o empate São Paulo. A vitória escapou, mas o quarto lugar não. Mesmo com o empate, o Fortaleza passou o Red Bull Bragantino, que tem um jogo a mais, e voltou à quarta colocação. A cada rodada que passa, o time fica mais perto de uma vaga na Libertadores. E isso foi o mais importante da noite. Qual o sentimento, cara? É isso que eu queria saber. Amargo? Amargo porque no G4, G5, o Fortaleza está desde o início do campeonato. Ele mudou o seu patamar ao longo da disputa. E num jogo que, para minha opinião, foi um jogo fraco tecnicamente, não foi um grande jogo, o Fortaleza fez no segundo tempo, principalmente por merecer marcar pelo menos 2 gols e definir a fatura. Eu vi muita gente falando, o Fortaleza recuou tudo. Eu acho que o peso de reta final de temporada vai pesando e a necessidade do São Paulo, que ainda olha para a zona do rebaixamento no seu retrovisor, agredir, acabou classificando isso. Agora, de novo, eu acho que faltou banco, né, pro Fortaleza. Você até num jogo que o De Pietri faz a sua estreia como titular, dá assistência do gol, se torna uma opção nova, se mostra uma opção nova, na hora que faz as substituições, que parece que perde o Robson, que é um jogador que passa longe de ser um craque, mas é utilíssimo, é um cara com rotação alta o tempo todo, mas estava cansado, você nota que o banco do Fortaleza, quando entra, o nível técnico do time diminui. E aí vem o castigo, né? Porque além daquela coisa, né, José, o São Paulo também não criou tantas chances assim, amassou, tipo, vamos atacar, o Boeck faz grandes defesas. Isso não aconteceu. Aí o Benítez faz um gol de falta, muito parecido com o que ele fez contra o Palmeiras há tempos atrás, que é muito mais felicidade
do jogador do São Paulo do que qualquer demérito de formação de barreira, de goleiro. Não teve. A gente pode até discutir se a falta do Wellington Paulista foi boba. Foi, ele estava de costas pro lance, não ia acontecer muita coisa, 47 do segundo tempo, mas a bola do Benítez é qualquer coisa de espetacular e acaba ficando um grande castigo pro Fortaleza, que, repito, não fez um grande jogo, mas dentro do que se teve, propôs mais a partida do que o São Paulo, teve as melhores oportunidades de gol, não foi uma coisa amassada, o Volpi também não trabalhou feito um louco, mas acaba tendo castigo no momento do jogo que estava meio sob controle já na reta final. Anderson Azevedo, boa tarde para você. Faltou um pouquinho de malícia para o jogador mais experiente do Fortaleza em campo. O Wellington Paulista fez uma falta e você precisa analisar quem é que está do outro lado. Cara, tem um Benítez, não é um Zico, não é um Rogério Ceni, mas ele compra um risco desnecessário, né, Anderson? O Benítez acerta um gol, um dos gols mais bonitos de falta desses últimos anos que eu vi. Boa tarde, Azevedo. Boa tarde, você. Boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Olha, já há um certo tempo que o Wellington Paulista vem deixando a desejar, né? E ontem ele entrou no jogo, acabou fazendo essa falta realmente sem necessidade, que originou o gol do São Paulo. Mas dentro dos problemas, dentro daquilo que o Fortaleza se propôs a fazer, o clube até vinha conseguindo fazer um bom jogo. O problema é que o Benítez teve realmente essa felicidade de acertar essa cobrança de falta e aí leva um gol aos 47 do segundo tempo, não tem mais poder de reação. Agora, um fato curioso é que em várias partidas neste Campeonato Brasileiro, depois das mudanças feitas pelo Vojvoda, realmente o Fortaleza tem deixado a desejar, tem sofrido vários gols. Não foi de ontem, não foi de anteontem, não foi da rodada passada. Já de alguns jogos isso vem acontecendo. Não sei se é problema de concentração de quem está entrando, se as mudanças mexem na estrutura dentro do time e o time fica desorganizado, mas o certo é que isso vem acontecendo. E ontem foi de bola parada. O empate que recoloca o Fortaleza de novo no G4, ele se iguala ao Red Bull Bragantino com 49 pontos, tem 2 vitórias a mais e agora vai para aquele jogo em que não pode perder de jeito nenhum porque é o confronto direto. É o próprio Red Bull Bragantino, é lá na casa do adversário, e aí pelo menos um empate, né? Porque mantém na frente do Red Bull Bragantino Fortaleza. Se perder, aí a situação complica um pouco mais, porque mesmo com o Red Bull tendo um jogo a mais, Fortaleza vai ter que procurar tirar essa diferença nesses jogos que vai ter até o final da competição, mas é aquela história. Os problemas que o Fortaleza tem, todo mundo já conhece, todos já sabem quem são. Cabe ao Vojvoda conseguir fazer com que esse time produza sem essas peças principais. Ontem o Pikachu ia entrar, para você ter uma ideia, na hora que o gol do São Paulo foi anulado, ele desiste, coloca o Jackson, é sinal de que o Pikachu está recuperado, vai para o jogo contra o Bragantino, mas em compensação não vai ter o Robson suspenso. O Fortaleza está tendo esses problemas no momento mais crítico do campeonato, né? A gente já falou isso aqui, perdendo o David, aí perde o Robson, ele nunca teve que administrar tantos problemas como agora. E aí é tentar realmente se superar para buscar essa vaga na fase de grupos da Libertadores, o que é muito plausível pelo campeonato que faz o Fortaleza, um campeonato muito regular. E assim, né, vai enfrentar um Bragantino que também talvez focando a Sul-Americana, que vai decidir no dia 20 contra o Atlético Paranaense, mas que vem de 2 derrotas também, não consegue vencer jogos em casa. Então é um contexto diferente, mas a gente vai falar isso obviamente mais amanhã. Agora não deixa de ser curioso, dos últimos 3 jogos, os gols do Fortaleza sofreram foram todos depois dos 40 minutos. E pode ser reflexo também da temporada. De ser um time de rotatividade alta, de elenco curto, que fez um primeiro turno todo a 1000 por hora. Uma hora a engrenagem começa a enganchar também. Acho que não é só a questão das mudanças, até porque a gente sabe que o time titular do Fortaleza é uma coisa, o banco não é essa Coca-Cola toda. Mas pode ser também um desgaste físico de um time em reta final da temporada que se superou ao longo do primeiro turno. Ninguém imaginava o Fortaleza fazer o primeiro turno que fez. Exatamente. E falando fora Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, ninguém tem um banco que consiga... perdi um jogador muito importante, eu vou ter outro ali, mais ou menos no mesmo nível. Não dá. É difícil, é muito difícil.